que não sou nenhum ateu. Deixa que esta paz de agora te eleve o ser. Deixa que eu ainda possa até te convencer que além desta vida eu canto, que proclame a fé o teu próprio canto neste ensejo bom de cantar a ti. Vê que posso ainda regressar a ti. Sei que posso até trazer minha alegria, deixar meu coração cantar juntinho ao teu. Deixa que esta paz de agora te eleve o ser. Deixa que eu ainda possa até te convencer que além desta vida eu canto, que proclame a fé o teu próprio canto neste ensejo bom de cantar a ti. Vê que posso ainda regressar a ti. Sei que posso até trazer minha alegria, deixar meu coração cantar juntinho ao teu, deixar meu coração cantar juntinho ao teu, deixar meu coração cantar juntinho ao teu. Coração sofrido, vendavais batidos, ecos de aflição. Todos os meus sonhos caídos ao chão. Coração sofrido, vendavais batidos, ecos de aflição. Todos os meus sonhos caídos ao chão. Andei por tantos caminhos em busca de paz, de conforto e de carinho que me dessem segurança e me conduzissem em fé. Queria, na verdade, encontrar o roteiro de Jesus no jeito simples de ensinar e conduzir as almas ao reino de luz. Queria, na verdade, encontrar o roteiro de Jesus no jeito simples de ensinar e conduzir as almas ao reino de luz. Templo espírita, oásis de amor. Templo espírita, oásis de amor. Ofertando água cristalina, seiva divina do Consolador. Templo espírita, oásis de amor. Templo espírita, oásis de amor. Ofertando água cristalina, seiva divina do Consolador. Ofertando
água cristalina, seiva divina do Consolador, ofertando água cristalina, seiva divina do Consolador. Caminho deserto que ele encontrou Jesus, e percebendo bem perto se transformou com sua luz. Paulo seguiu para Damasco sem ódio no coração, e Ananias no abraço o abençoou com emoção. Dias e noites andando, levando a mensagem do amor, ele espalhou pelo mundo o que aprendeu com o Senhor. Hoje o Evangelho andando, levando a mensagem do amor, ele espalhou pelo mundo o que aprendeu com o Senhor. Hoje o Evangelho de luz nos chama para ouvirmos as vozes do além que falam de alegrias.
nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Na tua volta, irmão, a sorrir. Quarta casa, né? Sou um filho de Deus e você também é. Somos todos irmãos. O que manda é nossa fé. Tenho fé no amanhã. Acredito em você. Vejo em seu coração um poema de luz, uma estrada que liberta e ao bem nos conduz. Filho de Deus, trabalhando, servindo, amando. Filho de Deus, trabalhando, servindo, amando. Sou um filho de Deus e você também é. Somos todos irmãos. O que manda é nossa fé. Tenho fé no amanhã. Acredito em você. Veja em seu coração um poema de luz, uma estrada que liberta
Boa noite a todos. É com muita alegria que estou aqui nesta noite para juntos aprendermos com o Evangelho de Jesus. Eu trago o abraço do Centro Espírita Meimei, da cidade de Franca, no bairro de Santa Terezinha. Porque aqui tem 2 Meimei. Tem um grupo Espírita Meimei, na São Sebastião, e o nosso é Centro Espírita Meimei. Trago o abraço do nosso diretor, o Nelson, e de todos os companheiros daquela casa. É com muita alegria, então, que eu venho hoje para que juntos possamos formar uma energia que possa alcançar as nossas almas e curar as nossas enfermidades. Quem de nós não tem uma dor a reclamar, meus irmãos? Quem de nós não está doente? Então, juntos, eu e vocês vamos buscar no colo de Jesus esse aconchego, esse amparo, esse acolhimento para as nossas almas doloridas. Uma noite como esta é drágia de esperança para as nossas almas desencantadas, sofridas, estressadas, desesperadas muitas vezes com as dificuldades da vida. Mas num momento como este, nós aquietamos o nosso coração e podemos sentir pulsar em nossa alma o coração de Jesus, que vem fortalecer as nossas energias, que vem revigorar as nossas forças, para que não percamos a esperança, porque a esperança é a nossa maior virtude, porque enquanto nós temos esperança, ainda podemos conquistar muitas coisas. Então, hoje foi passado para mim, do capítulo 3º, os órfãos. 13º, os órfãos, item 18. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só, abandonado, sobretudo na mocidade, Deus permite que haja órfão para vos exortar a servir de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criaturinha abandonada a impedir de sofrer fome, frio, dirigir a sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à infância abandonada é agradável a Deus, porque compreende a prática da sua lei. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi querida numa outra encarnação, e se pudesse vos lembrar, não seria mais caridade, mas sim um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão, e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão, na qual cai, porque os vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados, se em casa a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente e acrescentai ao benefício, o mais precioso de todos, uma palavra boa, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra. E pensai que, fazendo bem, trabalhais para vós e para os vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Aí, na sequência, vem os benefícios pagos com ingratidão e a beneficência exclusiva. Então, eu vou vir de trás para frente. A beneficência exclusiva seria aquela beneficência aplicada só entre pessoas da mesma seita, de um mesmo credo, de uma mesma doutrina. Então, o Evangelho é contrário a essa forma de aplicar a beneficência, porque a beneficência espírita e o verdadeiro cristão, que é uma coisa só, não vê senão irmãos nos semelhantes. Então é isto que nos ensina o Evangelho, que a caridade deve ser livre desses títulos e desses grupos fechados, que aí ela não teria tanto valor. E o item 19, benefícios pagos com ingratidão, o Evangelho vem nos alertar que, se nós estamos esperando gratidão por alguma beneficência que nós
realizarmos é mais egoísmo e vaidade do que caridade. Então, é um alerta para que nós não nos preocupemos com o resultado de algum trabalho realizado, mas sim com os frutos que possa surgir deste trabalho. Então, como o tema hoje é órfãos, nós recordamos grandes pessoas que passaram e ainda estão na Terra, que se interessaram pelos órfãos. Nós lembramos o trabalho do Divaldo, lá em Salvador. Ele não conseguiu, provavelmente, recuperar todos aqueles meninos e meninas que para aquele lar ele levou, mas a maioria deles, ele conseguiu passar para o coração daquelas crianças a semente do bem, a semente do amor, a semente da responsabilidade. Assim também, tantos outros que já passaram entre nós. Nós recordamos a Anália Franco, a benfeitora, que aqui no Brasil foi a primeira a se preocupar com os órfãos, criando casa de beneficências e creches na cidade de São Paulo, e que se espalhou por todo o Brasil, por todo o estado de São Paulo. Então, a Anália Franco, até aqui na região próxima nossa, teve casas abertas pela bondade e pela inspiração que outras pessoas se inspiravam no trabalho dela. Então, a Anália Franco é um exemplo. Ela pegava crianças que estavam sendo abandonadas por senhores de escravos, depois da lei do ventre livre, porque aquelas crianças não interessavam mais para aqueles fazendeiros, porque existia a lei que estipulava que aquelas crianças deveriam ser educadas, deveriam até ter aprendizagem, mas eles não estavam interessados. E muitas dessas crianças ficavam pelas estradas, sozinhas, abandonadas, e a Anália Franco as acolhia. Era a época ainda da roda dos enjeitados nos hospitais, nas santas casas, que era um local onde a pessoa ia na surdina durante a noite, no anonimato, e colocava ali as crianças. Isso surgiu na Idade Média, para acolher as crianças abandonadas. Depois espalhou por toda a Europa, e veio para o Brasil, trazida de Portugal, essa prática. E essa prática foi, na época, muito válida, porque se aquelas crianças não fossem amparadas ali, elas seriam jogadas na rua, elas seriam mortas, e ali as irmãs de caridade as acolhiam. Então, eu vi uma reportagem recente de senhores de mais de 70 anos, 80 anos, que foram colocados nessas rodas. E eles falam, é muito interessante isso, porque como que a gente percebe aí a evolução espiritual de cada um. Tanto que é diferente, porque enquanto uns revoltados, porque foram colocados naquela roda, revoltados por não conhecer seus pais, não conhecer sua família, outros agradecem a Deus por terem sido colocados lá. Então, tem um senhor, que ele é médico, numa cidade aqui do estado de São Paulo, na época que a reportagem foi feita, não sei se ele ainda está atuando, um médico humanitário, faz trabalhos até de caridade. E ele fala que ele descobriu que tinha sido colocado lá depois que os pais morreram, porque os pais nunca falaram para ele. Aí, quando ele era criança, ele ouvia as pessoas falarem: você é da roda. Menino de escola, né, sempre faz isso. Você é da roda. E ele pensava: que roda? O que será isso? Aí depois é que ele foi saber que era isso. Mas ele é uma pessoa incrível, ama a música, é uma pessoa feliz. Ele fala que recebeu muito amor dos pais, muito carinho, e que ele também teve a oportunidade de ter a gratidão, de retribuir esse amor a esses pais na velhice deles. Uma pessoa super tranquila, super em paz. E a reportagem também mostrou um senhor em Santos, que também foi colocado lá. Esse é um pouco revoltado, porque ele disse: eu gostaria de conhecer meus pais biológicos e não conheci.
E também mostrou vários deles que estão hoje em asilos, que eles vieram de outros orfanatos, que eles foram criados a vida toda em orfanato, porque não foram adotados na época, e muitos com problemas. Ô, Celinha, vamos abrir um parênteses aqui. Você sabia por que o Pestalozzi chama, o salão do Pestalozzi chama Anália Franco? Salão? Não sei. Porque o doutor Novelino, quando menino, ficou órfão de pai e mãe. E ele e seus irmãos foram colocados no colégio Anália Franco. Foram. No orfanato. Então é onde que tem o nome em homenagem a Anália Franco. Entendeu? Então essa aí é um fato histórico. Obrigada, Valentim. É verdade, Dr. Tomás Novelino, com suas irmãs, quando seus pais morreram, eles moravam, se não me engano, em Delfinópolis, e eles foram levados para São Paulo, ficaram alguns anos lá, depois foram trazidos de volta. E tantas outras pessoas que foram acolhidas nessas casas que a Anália Franco criou. E ela não tinha muito amparo do Estado, não. Ela fundou uma associação beneficente, onde as famílias da sociedade contribuíam mensalmente para poder ela manter aquelas obras. Então, é um trabalho maravilhoso de Anália Franco. E nós também, quando ouvimos esta página sobre os órfãos, né? Um espírito familiar, em 1860, já se preocupando com a infância, com a orfandade. E o quanto a orfandade é triste. Nós recordamos, assim, na história, os infanticídios, as crianças que eram mortas na época do Egito, as crianças hebreias, na época de Moisés. Na época que Jesus nasceu, foi dada a ordem para matar as crianças até 2 anos. Isso aconteceu em várias épocas da humanidade, e é uma fase negra da nossa história, e que traz muita tristeza para as nossas almas. Crianças que eram levadas, infantes ainda, por isso que existe o nome de infantaria, em batalhões para as guerras, na época das cruzadas, e tantas outras histórias pelo mundo afora de infanticídios. E hoje ainda acontece o infanticídio devido ao problema que nós estamos vivendo agora, atualmente, desses povos revoltados, né, que, em nome da fé, estão fazendo atrocidades lá no Oriente Médio e aí pelo mundo afora. Então, é muito triste essa página da história, mas nós recordamos, assim, bem antes, no século XIII, na Idade Média, como era a vida da criança. A vida da criança nos castelos era uma vida muito diferente do que nós conhecemos hoje de família. As pessoas ali naqueles castelos, mesmo eles sendo os mais ricos da sociedade, não se preocupavam com as crianças. Elas ali viviam como adultos. A partir do momento que já começava a se virar, viviam como adultos. E muitas vezes, muito desses castelos, às vezes tinha ali promiscuidade, e as crianças viam e viviam no meio daquilo tudo. E a criança, vamos supor, de 100 crianças que nasciam, mais da metade morriam. A mortalidade infantil tinha um índice muito alto, devido à falta de higiene. Até naqueles palácios, naqueles castelos, tinha falta de higiene. E essas crianças pegavam pestes, doenças e morriam. Então, a história da criança na Idade Média, existem historiadores que dizem até que a criança não existiu na Idade Média, mas existiu sim, né? E nós sabemos também que o amor sempre existiu nas famílias, mesmo nessas épocas de atrocidades. Tinham famílias que nutriam ali nas suas casas o amor pelos filhos. Nós sabemos disso, basta ler a história, que a gente vê casos até de pessoas que eram consideradas bárbaras, como uma rainha na época dos bárbaros, e que ela era muito má.
Mas quando ela perdeu um filho, ela chamou o rei lá, o marido dela, e falou: o que nos adianta tanto ouro, tanta comida guardada, tanta terra, se nós perdemos o nosso maior tesouro, que era o nosso filho? Então, demonstrando que ela tinha amor pelo filho. Então, o amor nunca deixou de existir. Mas a criança, nessas épocas, era relegada a segundo plano, até terceiro plano, assim como as mulheres, né? As crianças dos ricos ainda conseguiam uma certa forma de educação, por professores que eles pagavam para ir nas casas, nas mansões, né, para dar aula para essas crianças, aulas de música, aulas de matemática e de todas as ciências. Mas as crianças dos pobres não tinham acesso a nenhum tipo de cultura, mas muitas delas eram beneficiadas também pelo aconchego familiar, porque viviam em clãs menores, onde o amor era mais exercitado. Então, nessa época da Idade Média, é uma época muito triste da história. Mas chegou, então, Jesus com a sua divina missão de trazer para o mundo a lei do amor. Então, há uma diferença, até na história da criança, de Jesus para cá. Foi lento? Foi. Mas, depois de Jesus, houve uma mudança no conceito da criança. Começaram-se a utilizar dos mosteiros, enquanto os bárbaros criavam as crianças na brutalidade para que elas fossem para as guerras e ganhassem as batalhas, fossem grandes guerreiros. Os monges acolhiam crianças nos mosteiros para ensinar o bem, para ensinar o amor que eles já estavam aprendendo de Jesus. Então, a igreja tem um papel fundamental aí na educação dessas crianças, que por muito tempo ficou a cargo da igreja. Depois teve o período da Inquisição, que as coisas terríveis aconteceram, mas teve períodos maravilhosos também. Basta lembrarmos as histórias que a gente já leu de Padre Germano e tantos outros, né? Francisco de Assis, quanto trabalho eles realizavam com as crianças. Então, Jesus trouxe uma nova visão, a partir daquele momento em que Gesiel, um menino de 5 anos, que morava numa aldeia, como tantas ali na Galileia, com sua mãe Sara, e ele era órfão, e sua mãe estava muito doente. E ele, um menino de 5 anos, mas muito esperto, ouvia quando as amigas de sua mãe, na hora de fazer o serviço ali na casa para a mãe dele, lavar as roupas, fazer o pão, que era o mais que se tinha que fazer, né, naqueles tempos, amassar o pão, e elas ali cuidando da mãe dele, e ele vendo que a mãe piorava a cada dia, porque as mulheres falavam: ela vai morrer, ela está muito mal. E ele, então, ouviu quando uma delas disse: está passando por essa região o profeta que cura as pessoas, Jesus, né? Então, o Gesiel se empolgou todo e pensou: como eu levarei a minha mãe até Jesus? Ela está muito mal. E elas estavam dizendo que Jesus iria numa outra aldeia próxima, e não ali. Aí, então, ele pensou: Jesus não vem aqui, eu não posso levar a minha mãe até Jesus. Como eu faço? Então, ele pensou: eu vou até Jesus. E ele, então, esse menino de 5 anos, se aprovisionou de pão e água e se misturou numa caravana que ia até a cidade mais próxima em busca de curas para suas enfermidades, para suas dores. E ele se misturou no meio daquela multidão. Quando ele viu ao longe Jesus, ele pensou: como eu vou aproximar? A multidão é muito grande, mas uma criança sempre tem mais esperteza. E ele, então, junto de outras crianças, foram vencendo a multidão e chegou aos pés do Mestre. Mas quando as crianças se aproximaram, os apóstolos disseram: afastai as crianças, elas vão atrapalhar o Messias. Aí Jesus disse: parem, deixe que venham a mim as criancinhas, porque delas o reino dos céus.
E se vocês não se comportarem como uma delas, não entrarão no reino dos céus. E nesse momento, Gesiel já estava abraçado ao mestre. E com um olhar muito vivo, expressou no próprio olhar o que ele estava querendo dizer ao mestre. Ele não disse uma palavra, mas ele sentiu uma paz, ele sentiu um contentamento, porque Jesus falou a ele pela acústica da alma. E ele sabia que sua mãe ficaria bem. E ele, então, voltou com aquela multidão da localidade onde ele vivia. Quando ele chegou, viu que havia pessoas na porta da sua casa e algum barulho, assim, um burburinho. E as mulheres se ajoelhavam e diziam, Hosanas, Hosanas, aleluia, aleluia. Aí ele foi chegando de mansinho e elas disseram, menino, Gesiel, sua mãe está curada. E ele tranquilamente levantou bem a cabeça, sabendo o que estava dizendo, e disse, eu sei, Jesus de Nazaré curou a minha mãe. Aí então elas, como menino? Aí ele foi contar o feito dele. E ele adentrou a casa, foi abraçar a mãe e contar para ela o que tinha acontecido. E a partir desse dia, esse menino foi muito procurado para contar essa história. E cada vez que ele era procurado, ele contava e não se cansava de contar. E esse menino foi crescendo, se transformou em um adulto, e eles souberam da condenação de Jesus. Foi uma tristeza imensa para ele e sua mãe, que choravam copiosamente. Esse menino se transformou num cristão, seguidor de Jesus. E um dia, nos circos de Roma, uma legião de cristãos adentravam aquele espaço, cantando hinos de fortalecimento para a sua fé, porque iriam ser devorados pelos leões. E ali, junto daquele povo, estava o menino. E ele, então, de cabeça erguida, adentrou naquela arena. E, num instante, ele se foi. O corpo caiu ali, diante daquela fera que o estracialava. Não sei falar essa palavra. Estracialhava, é. Desculpa, gente. Então, esse menino, nesse momento, segundo o Leon Tolstói, que é o espírito que ditou essa página para Célia Camargo Xavier, nesse momento ele viu, nimblado de muita luz, a aproximação do mestre, que o acolheu e acolheu a todos os cristãos que ali estavam. Então, Jesus foi esse marco. E todas as vezes que Jesus foi procurado para atender uma criança, ele atendeu. Públio Lentulus procurou Jesus na noite, para não ser visto durante o dia, porque ele era um político famoso da época, um senador, e a Lívia, com toda a fé que sustentava sua alma, convenceu Públio de ir até Jesus, buscar socorro para sua filhinha, que tinha o corpo coberto por feridas pela lepra. E ele foi. E quando ele chega no lar, a menina já estava curada. Então, mas ele, com seu orgulho romano, ainda disse a Lívia, não, mas pode ser o resultado dos tratamentos. Quantos tratamentos nós estamos fazendo com a nossa pequena? Mas a Lívia sabia que foi o Mestre Jesus que curou a sua filhinha. Certa vez, Jesus estava adentrando na cidade de Naim, quando viu que aproximavam a multidão. Era um cortejo fúnebre. Ali vinha uma viúva desconsolada, desesperada, porque estava perdendo seu único filho. Então Jesus chegou e disse, que houve? O que aconteceu? Eles disseram, o menino, ele morreu. Aí Jesus aproximou-se e disse, levanta-te, menino, e volte para sua mãe. E ele levantou e perguntou o que estava acontecendo, pediu alimento, pediu água. Então foi a cura
do filho da viúva da cidade de Naim. Nós conhecemos também quando Jesus foi procurado por Jairo para pedir cura para sua filha. E quando Jairo voltou para casa, encontrou sua filha curada. Ele perguntou a que horas a menina tinha melhorado. E era exatamente a hora que ele estava com o mestre. Então, Jesus sempre acolheu as crianças, os órfãos, os abandonados. Jesus nunca deixou de acolhê-los. São passagens maravilhosas. Aquela passagem do menino, que eles chamam no Novo Testamento, na Bíblia, de a criança endemoniada, que o Evangelho relata, que o menino ora caía no fogo, ora caía na água, ele dava crises. A impressão que a gente tem que era como se fossem crises epiléticas, né? Se debatia e espumava a boca. E a hora que esse menino chegou diante do mestre, ele disse: traga-me aqui esse menino, ó raça incrédula. E Jesus curou aquele menino, segundo diz o Evangelho, espantou o demônio, ou seja, os espíritos do mal que estavam judiando daquela criança. Então, Jesus sempre se compadeceu da infância. Ele nunca deixou de compadecer-se da infância. E é muito interessante que esta página do espírito familiar foi em 1860. Nessa década de 60, do ano de 1850 até 60, aconteceram coisas fabulosas. Nesse período de 1860, 1850, até o final daquele século, teve um médico que se dedicou a estudar sobre crianças que sofriam maus tratos. Foi o primeiro estudo feito cientificamente no mundo. Foi justamente nesse século. Então, as luzes começaram a se direcionar para a criança. O Vianney Cura d'Ars, que viveu também nesse século, ele, na década de 50, 1850, mais ou menos, ou eu não sei bem exatamente, ele fundou a Casa da Previdência na cidade de Ars, para acolher meninas abandonadas, porque as meninas eram mais abandonadas que os meninos. Os meninos, muitas vezes, eles pensavam que teria utilidade no trabalho, nas guerras, e as meninas, às vezes, elas iam para a escravidão ou para as prostituições, quando as famílias não as acolhiam. Então, tinha muita criança abandonada. E o Cura d'Ars, com aquele amor infinito, ele criou a Casa da Previdência. O dia que ele reuniu o prefeito daquela cidadezinha, muito pequenininha, que era Ars, e falou sobre a criação dessa casa, o prefeito falou: mas, padre, o senhor está louco. Ars nem é conhecido, parece que nem está no mapa. Nós não temos recurso para isso. Ele falou assim: olha, meu filho, você quer ir aos céus pelas asas de um anjo ou pelas suas próprias asas? Aí ele tinha uma autoridade moral muito forte, e o prefeito, então, já começou a pensar numa forma de ajudá-lo a construir essa Casa da Previdência para acolher, primeiramente, meninas. Então, já foi um olhar para a criança abandonada nesse século, em 1800, 1860. E essa mensagem veio justamente nessa época. Nos Estados Unidos, também, nesta época, aconteceu um caso muito interessante. Uma menina órfã tinha sido adotada por uma família. Mas a família aplicava maus tratos. Por quê? Naquelas épocas, e ainda até no século XX, ainda era comum corrigir a criança com corrigendas, palmadas, né? Mas quando é castigo muito forte, era considerados maus tratos, né? Mas ninguém olhava para isso. O pai sempre teve, naquelas épocas, o poder paterno, a autoridade máxima sobre a vida e sobre a morte dos seus filhos. Ele podia até matar, doar, castigar, escravizar, fazer o que ele quisesse. O pai tinha esse direito, né?
Mas já pessoas bondosas começaram, e sempre existiram pessoas boas no mundo. Nós estamos mostrando os pontos negativos, mas sempre existiram pessoas bondosas no mundo. Quando a gente lembra a história de Paulo e Estevão, que narra como era a vida deles lá naquelas terras que era do pai deles, com a família, Abigail e o Estevão, a amizade que tinha ali na família, o amor por aquele pai, sempre existiu isso também na humanidade. Mas sempre existiram os maus tratos à criança. E, nessa época, então, nos Estados Unidos, essa criança estava sendo muito judiada, mas muito. Aí, os vizinhos falaram, vamos denunciar. Mas denunciar para quem? Não tinha lei de proteção à criança. Então, eles se utilizaram de uma lei que existia de proteção aos animais. E eles provaram na justiça que a menina era da raça animal, porque nós somos animais racionais. E aí ganharam a causa, e a menina foi tirada dessa família e levada para algum orfanato, não sei qual o destino dela. Mas foi o primeiro caso de defensoria pública para defender uma criança. No Brasil, na época, antes mesmo da República, né, já os pais também podiam bater nos filhos o tanto que quisesse, não tinha lei. Isso até 1900, 1990, um marco na humanidade, que chegou para nós o Estatuto da Criança, o estatuto que vem, os olhos do mundo voltou para as crianças. Mas vocês vão me dizer, mas tem tanta criança ainda abandonada? Tem, mas já teve muito mais. Hoje, o olhar para a criança, os holofotes estão voltados para a criança. É a proteção da criança. Então, pelo Ministério Público, a gente fica pensando, o Evangelho está nos pedindo, como é bom acolher um órfão que sofre, mas nós podemos fazer isso hoje? Nós talvez até gostaríamos, mas se alguém colocar um bebezinho na sua garagem, nem assim você pode ficar com ele, porque tem a lei, o Ministério Público, que vai regulamentar a adoção dessa criança, que ela vai ser designada para uma família que já está na fila de espera. É assim que as coisas acontecem. Aí a gente fica pensando, então a palavra do Evangelho está ultrapassada? Eu não tenho como adotar uma criança, eu não estou lá na fila, e se eu entrar vai demorar muito, eu já vou estar mais velho, não vai dar tempo. Como adotar uma criança? Nós podemos adotar a criança que está faminta no colo de uma mãe. Aquele momento, podemos adotar momentos. Nós podemos ir até a porta de um pronto-socorro público e observar as mães carentes que saem com a receita na mão, sem condições nenhuma de comprar aquele remédio. Nós podemos adotar as crianças com dificuldades de aprendizagem. Quantos de nós não temos condição para isso, porque formados para professores, aposentados, poderiam auxiliar essas crianças, ir numa escola pública, perguntar para a diretora quantas crianças tem aqui com dificuldades de aprendizagem, que eu poderia estar ajudando no reforço. Então, formas de adoção, que não é uma adoção de pegar a criança e levar para o seu lar e criar como seu filho, porque isso demanda todo um processo que desenvolve lentamente. Infelizmente, a lei existe, mas a lentidão é muito grande. Por um lado, você não pode pegar um menino que bate na sua porta, faminto, sujo, e pôr ele para dentro e dar um banho, e deixar ele dormir uma noite ali na sua casa, que se alguém denunciar, fala que você sequestrou esta criança. Por um outro lado, crianças morrem assassinadas na porta de uma igreja, na Candelária, no Rio de Janeiro. Então, há um disparate na lei. Por um lado, ela protege, mas, por um outro, ela desprotege. Quantas crianças nós vemos nas ruas, morando nas ruas sozinhas, sem mães, sem pais? Então, não está sendo cumprido o Estatuto da Criança, que tem direito a um lar, a cuidados higiênicos, cuidados alimentares, afeto, carinho, educação. Não está tendo. Em todos os setores
da vivência humana. Ainda não está. A lei está lá, mas ainda não está sendo cumprida. Então, são muitas crianças ainda hoje abandonadas pelo nosso país. E a gente fica pensando, não seria hora da sociedade levantar a opinião sobre isso? Por que a criança que está na rua não pode ser acolhida e levada para um abrigo? Só quando alguém denuncia essa mãe para o tutelar de menor, é que eles vão lá na casa, tiram essas crianças dessa mãe, aí é todo um processo muito lento, muito demorado. Então, deveriam existir casas, espécies até de hotéis, para a gente não falar albergue, orfanato, porque albergue já ficou no passado, orfanato já ficou no passado, abrigo já ficou no passado, hoje se fala casas de acolhimento, porque acolhimento é muito maior. É muito maior. Acolhimento é colocar também amor, é colocar também afeto. As que estão na mão do Ministério Público, hoje, já estão recebendo um tratamento um pouco melhor. As maiores já estão indo, nem é mais como era lá no Divaldo, uma casa para uma mãe social, num lugar onde tem várias casas e as mães sociais ficam ali com 5, 6 meninos. Já não é mais assim. Eles foram transferidos para os bairros, aonde a mãe social mora com eles no bairro como uma família normal. Mas nós sabemos muito bem que ali, tecnicamente, eles são cuidados, educados, mas o amor, nada substitui um amor materno. Né? Nada substitui um amor materno. Então, mas já é progresso. A humanidade já vem progredindo. Quando nós lembramos das rodas, onde eram colocadas as crianças enjeitadas, e hoje nós percebemos que já tem esses abrigos, já tem essas casas de acolhimento, a gente percebe que a lei está chegando. O sofrimento é muito grande ainda, porque nós estamos no mundo de expiação e provas. As misérias humanas são muito grandes, a violência, a pobreza, a miséria, a orfandade. Mas há uma luz já. E quanto a nós, o que podemos fazer? Será que órfão é só aquela criança que está sem mãe e sem pai? Quantos órfãos não tem pelo mundo afora, órfãos de pais vivos? Órfão de atenção, de afeto, de carinho, de companheirismo. Crianças que não são estimuladas a desenvolver a sua autoestima, a desenvolver autonomia, resiliência. As crianças hoje são muito fortes para brincar, para correr, para pular, mas são frágeis na hora, por exemplo, de uma decepção que elas têm na escola, quando a professora chama atenção. Muitas vezes elas choram, reclamam para os pais que foram humilhadas, muitos vão lá e brigam, e essa criança, então, não desenvolve a resiliência para que ela seja um adulto fortalecido. Quanta criança hoje, nos lares, recebem tantas coisas materiais, mas não recebem lições de generosidade, de gratidão. E a gratidão é um dos sentimentos maiores do ser humano. Então, isso cabe aos pais, aos cuidadores. Não é só pai de sangue, não. Pai cuidador, aquele que adotou também, aquele que cuida de um filho que não foi gerado na família. Então, a história da humanidade é muito triste com relação à orfandade. Mas desse século de 1800 para cá, houve uma evolução. Houve uma luz, chegou com o iluminismo na França. E, nessa época do iluminismo, também o olhar voltou-se para a criança para que ela não fosse um adulto em miniatura. Aí passaram a enxergar a criança como inocente e dependente do adulto. Dependente de cuidados, de afeto, de atenção, de educação. Então, foi nessa época do iluminismo também para cá é que se deu isso.
Então, Chico Xavier, no livro A Sombra do Abacateiro, quando tem um capítulo lá que eles comentaram sobre os órfãos, ele chama a atenção dos pais que têm os seus filhos, mas que eles são órfãos dentro de casa. Aí ele fala dos filhos que ficam agressivos, de tanto ver agressividade na televisão. Ele fala das crianças que não ouvem falar de Deus, não ouvem falar do amor. O Chico Xavier já chamava atenção. Em 1980, ele já falava sobre isso. Então, fica aí, então, essas referências que nós apontamos na noite de hoje, mas nós precisamos também de abrir o nosso coração, de abrir o nosso sentimento para o acolhimento dessas crianças. Não só as órfãos de pais, no sentido da palavra, mas esses órfãos, crianças que não recebem educação, que não recebem evangelização, nossos próprios filhos. Será aqueles que são difíceis, ou nós que não estamos capacitados para poder lidar com a dificuldade deles? Então, é para a gente pensar sobre isso. Então, vamos encerrar com um poema muito bonito de João de Deus, que se chama Caridade, Doce Irmã. Por que chora, meu anjinho, esfarrapada e sozinho, vagando de del em del? Choro de dor e saudade, sou filha da orfandade, minha mãe foi para o céu. Que tens? Sinto frio e fome, angústia que me consome, para nunca ter fim. A ventura me escorraça, o orgulho, olha, me passa. Tem piedade de mim? Minha mãe já não existe, e desde aquele momento triste que o Senhor a levou, não tem a mão de um amigo, pequeno e pobre mendigo, eis agora o que eu sou. Vem comigo, oh, quem me dera, vem e terás a primavera, de doce e eterno amanhã. Seu nome, sonho ou verdade? Eu me chamo Caridade. Quem és tu? Sou tua irmã. Então, é de João de Deus esse poema, psicografia, acho que de Chico Xavier, e é um convite, então, a nós. Então, nós vamos encerrar agora. Já vai passar para o passo, né, Valentim? Não dá tempo de falar mais uma poesia, não, né? Se te vês nesta noite, de alma desencantada e dolorida, concentrando atenção na angústia que te invade, medita, coração, nos outros companheiros que se vão pelos caminhos da vida, sob a pressão da prova e da necessidade. Com certeza já vistes tantos quadros tristes, mas peço ainda o seu consentimento, a fim de relembrar o vasto espinheiral do sofrimento que roga socorro em toda parte. Deixa, enfim, que eu te diga, alma fraterna e amiga, quanta amargura eu vi por onde andei. Eu vi mães em cátrides de doença e luta, rogando petições que a terra não escuta, rogando em vão a xícara de leite para o filho semimorto, relegado à míngua de conforto. Eu vi tantas outras na calçada, carregando no colo os filhos de ninguém, pobres irmãs abandonadas, aspirando a alcançar as alturas do bem. Visitei velhinhos, outrora de bonito porte, agora tão fatigados e tão sozinhos, pedindo a Deus a compaixão da morte. Eu visitei tanto lar vazio de esperança, tanta dor na choça, na favela, que de fato eu não sei explicar a contento onde há mais solidão.
onde há mais sofrimento, se nas casas mais ricas e mais altas, ou nas mais simples e mais singelas. Por isso vem aqui, alma querida e boa, para pedir-te qualquer migalha em favor de quem chora, sofre, socorre, trabalha, ama, ajuda e perdoa. Lá fora um mundo novo nos espera, por nossa fé sincera, traduzida em serviço. Ouvidas a própria dor, lembre-te disto, temos nós com Jesus a obrigação de esquecer-nos e agir, para que a paz do bem seja a paz do porvir. Não te percas em lágrimas vazias, pensa na força que radias, pela fé que Jesus já te consente. Esqueça os pesadelos que te fazem chorar, reflitamos no amor sinceramente. Anote a aprovação de tanta gente, sai de ti mesmo, vamos trabalhar. Maria Dolores.